Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, edição de quarta-feira, dia 3 de junho, um dia muito especial pro fã de NBA. É um dia muito especial, um dia realmente muito importante pro fã de NBA, porque hoje teremos a abertura das finais. Hoje, Knicks e San Antonio irão travar sua primeira batalha, seu primeiro duelo, seu primeiro embate, sua primeira guerra em busca do tão sonhado Larry O'Brien. É um título que San Antonio não conquista desde 2014 e um título que o Knicks não conquista desde os anos 70. Um dos maiores jejuns dos esportes americanos. Vai ser foda, cara. Eu já falei algumas vezes nesses últimos dias, mas eu reforço. Essa final tem tudo pra ser incrível, sabe? É uma final que tem muito carisma. É uma final que tem muita narrativa. É uma final que tem muita história pra contar. Um Spurs gigante que passou por esse longo período de jejum, não de jejum, mas esse longo período fora das finais. Ficou muitos anos fora, ficou muitos anos em rebuild, mas conseguiu voltar. Um time liderado pelo maior fenômeno do basquete mundial na atualidade, que é o Victor Wembanyama. É um cara que, ao meu ver, caminha a passos largos para se tornar o próximo rosto da liga. Inclusive, saiu hoje a informação que ele vai ser capa do próximo 2K, hein? Vai ser capa do próximo 2K, o francesão. Que é um absurdo, sabe? É um jogador incrível. É um jogador que tem medidas que poucas vezes vimos na NBA. E é um cara que, com essas medidas, faz coisas que nós nunca vimos. Nós nunca vimos um jogador com as dimensões do Embi fazer o que ele faz. Então, é um cara absurdo que comanda esse time do Spurs, que também é absurdo, que não é só ele. Claro, ele é a grande estrela da companhia, mas ele não é uma estrela solitária, muito longe disso, inclusive. É um cara que tem ótima companhia, um Dylan Harper que eu sempre vou bater na tecla de que ele não tem a idade que ele tem. É impossível esse moleque ter a idade que ele tem. É surreal. Eu não consigo aceitar que o Dylan Harper é novato. Não consigo aceitar. Tem o De'Aaron Fox, que apesar de ser muito questionado, é um jogador que que vem fazendo uma temporada boa, né? Tem que ver como que ele vai chegar para essas finais, né? Porque ele tá lidando com um problema aí no tornozelo faz um tempo. Jogou baleado a série contra o Thunder, mas ainda assim conseguiu ser importante. É um cara bom, muito bom. Stephen Castle, um monstro, tá fazendo um playoff incrível. Acaba de vir de uma série onde ele conseguiu fazer um BMVP parecer mortal. Conseguiu fazer um trabalho impecável em cima do Shea, uma coisa impressionante que o Castle fez. E ofensivamente, vem fazendo um trabalho também muito bom. Problemas com turnovers? Sim. Mas, cara, a capacidade que ele tem de atacar a cesta e a forma como ele vem arremessando até bem pra 3, bem melhor do que era esperado, tá tornando ele, cara, um dos melhores two-ways desse playoff. Tranquilamente um dos melhores two-ways. Talvez ele só não seja um two-way melhor nesse playoff do que o Embi e talvez do que o Anunoby. Talvez. Porque é surreal como ele tá trabalhando bem nos dois lados da quadra. Então você tem ele, você tem Fox, você tem Harper, você tem um Julian Champagne que vem de um jogo 7 mágico contra o Thunder, onde tudo caiu pro Champagne. É uma coisa bizarra. Enfim, uma companhia muito boa. O Mitch Johnson, que é um técnico que subiu muito de nível nessa pós-temporada. Pô, Devin Vassell, quase que eu esqueci do Devin Vassell. Puta jogador foda, um cara que não aparece tanto, não é um cara que é tão falado, mas é um jogador que eu acho incrível, Fez uma série maravilhosa contra o Thunder, inclusive.
E tudo isso com um banco funcional, com peças interessantes, como o Carter Bryant, como o Dylan Harper, que eu já falei, com o Mitch Johnson, que, como eu estava falando, é um técnico que subiu muito de nível durante a pós-temporada. O Mitch Johnson, ele amadureceu muito nesse playoff. Ele vem fazendo um trabalho muito bom. Então, de um lado você tem esse San Antonio, e do outro lado, cara, você tem o Knicks, uma das franquias mais tradicionais dos esportes, né, no geral. Uma franquia que não vê o título desde os anos 70, que não via uma final desde o fim dos anos 90. Uma franquia que, cara, eu falo, mano, a minha geração de fã de NBA, que é essa galera de 25 a 30 anos, cara, nunca viu um Knicks bom. Sim, claro, viu alguns times interessantezinhos, mas o melhor Knicks que a minha geração viu é esse. A minha geração se acostumou com o Knicks fracassado. Essa é a verdade. Um Knicks fracassado. Um Knicks que só decepcionava, que só tomava pau. A grandeza do Knicks pra minha geração era muito mais na teoria do que de fato na prática. Agora, nessa era Jalen Brunson, né, que eu batizei como era Jalen Brunson, não eu, né, pelo amor de Deus, né, quem sou eu, né, na fila do pão, mas que eu chamo de era Jalen Brunson, é a era mais vencedora que a minha geração de fã de NBA viu do Knicks. E aí você tem esse time que tem uma camisa icônica, que joga num dos ginásios mais icônicos do mundo, voltando para as finais depois de tantos fracassos, depois de tantos tropeços, depois de tantas decepções. Então, é uma final que tem muita coisa legal pra gente acompanhar. Muita história legal. Tem a história do Jalen Brunson, que é uma das narrativas mais fodas que a gente tem hoje no basquete. Um jogador que é, né, pros padrões de NBA, muito baixo. Um jogador que muita gente achou que não ia virar nada na liga. Escolha de segunda rodada. Um cara que o Dallas não quis dar 15 milhões de dólares. Não quis pagar 15 milhões de dólares pra manter ele. A Knicks vai lá, contrata ele, pagando mais do que isso, um contrato que na época, muita gente, inclusive eu, achou que era um overpay, achou que era muito mais que ele estava sendo muito mais pago do que deveria. E aí, pouco tempo depois, o que era um contrato visto por muitos como overpay virou simplesmente o melhor contrato, o melhor custo-benefício da liga. Pô, o Jalen Brunson jogar pelo que ele joga hoje, ganhar o que ele ganha hoje, é bizarro, sim. É um dos melhores franchise players da liga, na minha opinião, é um top 3 da história do Knicks, que recebe menos que o Mikal Bridges, que recebe menos que o Anunoby, entendeu? Que são os role players do Knicks. O franchise player do time, a estrela do time, ganha menos do que os seus role players. Por quê? Porque ele quis. Ele poderia ganhar mais, ele poderia ter pego mais nessa última renovação, mas não, ele abriu mão de dinheiro pro Knicks poder montar um time foda. Pro Knicks poder reforçar ao redor dele e dar a ele a chance de ser campeão. Ele abriu mão de grana. Ele fez algo que muitas estrelas, a maioria inclusive, não faria. Né? E isso tudo tendo um dos trabalhos mais ingratos, né, do esporte, que é ser franchise player do Knicks. Ser franchise player do Knicks é uma pica, é uma pressão absurda, porque você representa, cara, uma das cidades mais importantes do mundo. Um dos mercados mais importantes do esporte mundial. Isso é muito pesado, cara. E ele, com o tamanhozinho dele ali, carrega esse fardo, né? Sendo dia sim, dia também, um dos jogadores mais clutch da liga. Eu sou fã do Jalen Brunson, me tornei fã do Jalen Brunson. Não era tão fã dele antes. Eu era um dos que achava que ele não ia ser um franchise player. Antes dele ir pro Knicks e antes dele fazer o que ele vem fazendo no Knicks, eu achava que o Jalen Brunson poderia ser uma boa segunda estrela, poderia ser um bom role player, como ele era em Dallas. Mas ele virou um puta franchise player absurdo, né? Se tornou hoje talvez, top 5, top 6 da NBA. Acho que o Jalen Brunson tá nesse patamar, né? Tá nesse patamar, talvez até mais alto. Então. E é um cara que, pô, bicho, torcia pro Knicks. O pai dele jogou no Knicks, tem um monte de foto, um monte de vídeo dele treinando com a camisa do Knicks. Então, a história do Brunson, cara, ela é muito foda, bicho. É muito foda. Então,
É uma final muito rica de histórias, muito rica de narrativas. E tudo começa hoje, cara. Tudo começa hoje. Tô bem animado, tô bem ansioso. Era a final que eu queria? Não. Obviamente que eu queria que o Thunder tivesse nessa final, que o Thunder pudesse disputar, né, tentar brigar pelo back-to-back. É óbvio que eu queria isso. Inclusive, uma coisa que eu acabei não comentando aqui, e eu acho que eu vou até aproveitar esse episódio para falar sobre isso, é sobre o que eu acho que o Thunder tem que fazer pro ano que vem. Né? O que o Thunder tem que fazer, ou o que o Thunder deve fazer pra ano que vem estar nas finais de novo. Normalmente eu sempre falo sobre isso no Switch TV Show pós-fim de série. Só que o primeiro Switch TV Show que eu fiz depois da eliminação do Thunder no sábado foi o Switch TV Show de segunda, que foi um Switch TV Show que eu resolvi dedicar 100% para falar sobre as finais. Foi um programa onde eu falei quase 50 minutos sobre o que eu acho das finais, sobre o que eu enxergo das finais de uma forma mais geralzona. Se você não assistiu o episódio, vai lá assistir. E acabou que eu não falei sobre o próximo passo pro Thunder, né? Eu sempre faço esse vídeo de qual o próximo passo pro time que foi eliminado. Acabei não fazendo sobre o Thunder. Então eu vou até aproveitar esse começo de programa para falar sobre isso, né? Muita gente vem me perguntar sobre o que o Thunder vai fazer, o que o Thunder deve fazer. Então eu vou aproveitar esse comecinho de programa para falar sobre isso. Depois eu até faço um cortezinho para sair aqui no canal. E aí, na sequência, eu quero falar mais sobre as finais. Eu já fiz um apanhadão geral no programa de segunda-feira, mas aí hoje eu queria abordar algumas questões mais específicas. Eu separei, inclusive, 3 questões que pra gente ficar de olho nessas finais da NBA. 3 questões que, inclusive, podem ser respondidas já no jogo de hoje. Então, vou começar falando sobre o que eu acho que o Thunder tem que fazer pra ano que vem estar nas finais, brigar pelo seu segundo título. E aí depois eu falo sobre essas questões, né, para as finais da NBA, tá bom? Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, né, tudo aquilo que você sabe que tem que fazer, só que muitas vezes você esquece. Então faça agora, se inscreva, deixa o like, comenta que é importante. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro. Centauro sempre com promoções maravilhosas para você. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então vá lá, use o cupom SWISH10, que é sucesso, beleza? É isso? É isso. Roda a vinhetinha e vambora, galera. Ó, pessoal, começando aqui, falar sobre o tal do próximo passo para Oklahoma. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Cadê? Tá, beleza. Vamos lá, gente. Primeira coisa, tá? O que o Thunder vai ter que fazer agora? O Thunder tem que mudar o time e tudo? Tem que trocar Chet? Tem que trocar J-Dub? Tem que ir atrás de Giannis? Ou vai atrás de Giannis? Ou vai trocar o J-Dub? Vai trocar o Chet? Assim, cara... Luiz, você queria que o Thunder fosse atrás de um Giannis? Cara, eu queria. Eu queria o Giannis no Thunder. Só que, analisando de forma racional e conhecendo o Thunder como eu conheço e principalmente conhecendo o Sam Presti como eu conheço, cara, o Thunder não vai fazer algo assim. O Thunder não vai atrás de um Giannis. Não vai atrás de um Giannis. Entendeu? Poderia ir? Teria ativos pra ir atrás? Com certeza teria. Mas não vai. Sam Presti não vai fazer um movimento desse. Não vai fazer um movimento agressivo como esse. Porque não é da cultura dele, não é da cultura do Thunder fazer coisas assim. O que o Thunder vai fazer? Movimentos pontuais. E serão movimentos pontuais pensando em sair e em evitar de ficar acima do second apron. A partir dessa próxima temporada, o Thunder vai ter que começar a pensar sempre em como vamos tornar esse time sustentável financeiramente. Porque a partir dessa próxima temporada,
os novos contratos de Shai, Chet e J-Dub entram em vigor. Que são contratos altíssimos, contratos caros. Contratos esses que farão o Thunder ficar aproximadamente 28 milhões de dólares acima do Second April. E aí você me pergunta, Luiz, mas qual que é o problema de ficar acima do Second April? Tem alguns, né? O time que fica acima do Second April, principalmente de forma recorrente, em anos consecutivos, acaba sofrendo algumas penalidades, fica impedido de fazer troca, tem a sua escolha de draft, né, baixada lá pro fim, né, do draft, tem todas as questões de multas. Então, ficar acima do Second Apron por muito tempo é ruim. É ruim, entendeu? O Thunder vai, em algum momento, ficar acima do Second Apron? Vai. Mas eu acredito que, enquanto o Thunder puder evitar de ficar acima, o Thunder vai tentar não ficar acima. O Thunder vai tentar, ao máximo, jogar pra frente esse Second Apron. Jogar pra frente essa subida pro Second Apron. Nessa temporada, nessa off-season, o Thunder tem coisas simples que pode fazer pra evitar de ficar acima do Second Apron. A primeira delas, e é o que eu acho que o Thunder vai ser uma das prioridades do Thunder, é trocar Wiggins, Isaiah Joe e Dort ou Hartenstein. Sobre o Wiggins e Isaiah Joe, que aí depois eu falo sobre a questão Dort e Hartenstein. O Isaiah Joe, ele vai ganhar nessa próxima temporada 11,3 milhões e o Andrew Wiggins o Aaron Wiggins, desculpa. Quem dera se fosse o Andrew Wiggins, né? Seria bem melhor. O Aaron Wiggins, 9,2 milhões. São dois contratos baixos, são dois contratos acessíveis, só que pro Thunder, juntamente com o contrato do Dort e o contrato do Hartenstein, né, se não me engano, ambos têm team options, né? O Dort uma team option de 18 e o Hartenstein uma de 24, 25, não, 28. O do Hartenstein é de 28. Acaba tornando o time do Thunder muito mais caro, né? Ainda mais com os novos contratos de J-Dub, Shai e Chet. Então, mesmo os contratos de Joe e Wiggins sendo contratos baixos, relativamente baixos, são contratos que o Thunder vai acabar tendo que sacrificar. Então, esses dois são dois caras que o Thunder não vai manter. São dois caras que eu cravo que o Thunder vai trocar. Com quem que o Thunder vai trocar? Cara, o Thunder tem bastante opções, né? São dois jogadores que, mesmo não tendo feito temporadas incríveis, especialmente o Aaron Wiggins, né, que fez uma temporada muito ruim, o Isaiah Joe até que fez uma regular interessante, mas o playoff do Isaiah Joe acabou não sendo tão bom, até porque o Daigneault utilizou bem pouco o Isaiah Joe, né? Na série contra San Antonio, o Isaiah Joe quase não jogou. Inclusive, achei um erro do Daigneault. Ele deveria ter usado mais o Isaiah Joe. O Thunder sentiu falta de um arremessador melhor. Poderia ter usado mais ele. Mas, enfim. Apesar da temporada não tão maravilhosa dos dois, são dois caras que têm boas idades, bons contratos e que são arquétipos de jogadores que os times precisam, que os times valorizam. O Aaron Wiggins, cara, ele é um bom 3D. E o Isaiah Joe, ele é um cara que arremessa muito bem, um cara de mais de 40% para 3. Então são dois caras que eu vejo tendo mercado. Então o Thunder pode mandar esses dois para algum time que precise, para algum contender que precise, né, de caras com as características deles. Ou o Thunder pode pegar esses dois, juntar com as suas picks de primeira rodada, que são a 12 e a 17, e tentar uma subida agressiva no draft, que inclusive é o movimento mais agressivo que eu acho que o Thunder vai fazer. O Thunder eu vejo o Thunder fazendo movimentos pontuais, mas se tem um movimento mais ousado que o Thunder pode fazer é essa subida no draft. Já saiu várias informações, vários reports, dizendo que o Thunder considera seriamente subir pro top 10. Já foi falado também que o Thunder teria interesse até de tentar subir para um top 5, para um top 4. E aí, para essa subida, Wiggins e Joe podem ser utilizados. Seja para subir para um top 10, seja, num movimento mais agressivo, subir para um top 5, que inclusive tem informações dizendo que o Clippers teria interesse num trade down, de descer no draft para acumular mais ativos. Aí o Thunder poderia pegar a 12, a 17, juntar com o Joe e o Wiggins e tentar subir para essa pick 5,
E aí pegar um Brandon Burris, pegar um Nate Amant, pegar um Yaxel Lendeborg, que são caras que eu vejo encaixando muito bem nesse time do Thunder. Ou pega a 12 a 17, sobe pro top 10, que eu acho que é um preço legal pra subir pro top 10, e aí usa Joe e Wiggins pra acumular mais ativos pro futuro, acumular picks, enfim. Mas o ponto é, Joe e Wiggins vão ser trocados. Essa é a tendência. Aí você tem as picks 12 e 17, que aí o Thunder deve usar pra subir também no draft. Eu duvido muito que o Thunder vá usar essas duas escolhas e selecionar 2 jogadores. Não, vai pegar essas duas e tentar subir. E aí tem a questão Dort e Isaiah Hartenstein. Vamos lá. Entre os dois, quem que o Thunder vai manter? Ou quem que o Thunder deveria manter? Ao meu ver, Isaiah Hartenstein. Luiz, o Dort é um puta defensor, pô, é um cara que tá no time há muito tempo, é um cara que tem uma amizade muito grande com o Shea. Pô, será que o Thunder vai trocar o Dort? Cara, eu acho que vai. Porque essa foi uma temporada onde o Dort foi muito exposto. Onde ficou muito claro que o Dort não é mais tão valioso pro Thunder como ele era nos últimos anos. Especialmente pela evolução do Cason Wallace, que nesse ano se tornou indiscutivelmente um dos melhores defensores de perímetro da liga, líder de roubos de bola da liga, foi second team all defense, se não me engano. Foi second team? Acho que foi ele second team. E é um cara que nos playoffs, ofensivamente, performou muito melhor do que o Lu Dort, especialmente na série contra San Antonio. E é um cara mais jovem, é um cara que tem ascensão, é um cara que vai ter que renovar contrato, né? E a renovação do Cason Wallace vai sair cara. Eu chutaria no mínimo 30 milhões por ano. No mínimo 30 milhões por ano pro Cason Wallace, que é o que ele realmente vale. Então, eu acho que a permanência do Lu Dort, ela se tornou realmente muito difícil de acontecer. E quando você analisa e compara com o que o Hartenstein fez na pós-temporada, não dá pra, nessa queda de braço, o Dort ganhar. O Hartenstein foi muito melhor do que o Lu Dort no playoff. Foi muito mais útil do que o Lu Dort no playoff. E projetando que Thunder e San Antonio devem se enfrentar várias e várias vezes nos próximos playoffs, imaginando esse matchup, é melhor manter o Hartenstein do que manter o Dort. Porque o Hartenstein se mostrou um cara capaz de incomodar o Wembanyama. Coisa que o Lu Dort não conseguiu fazer nada na série. Então, entre Dort e Hartenstein, se for pra escolher um, que é o que eu acho que o Thunder vai ter que fazer, o Thunder vai ter que escolher entre um dos dois, eu acredito que o Dort rode. E aí o que o Thunder vai fazer, na minha visão, vai pegar essa team option que ele tem, de 18 milha, e vai trocar ele pra algum lugar. Dort tem mercado? Claro que tem. É um dos melhores defensores da liga, é um cara forte, é um time é um jogador que todo time quer ter. Nenhum time gosta de jogar contra o Dort, mas todo time gostaria de ter um Dort no time. Entendeu? E aí, um time que eu acho que teria muito interesse num cara como o Dort é o Lakers. Eu acho que o Lakers, inclusive, Dort e Wiggins, são dois caras que o Lakers tem a obrigação de ir atrás. O Lakers tem a obrigação de ligar pro Thunder pra pegar um desses dois, porque são dois caras que ajudariam muito o Luka. Muito, muito mesmo. Mas se não for pra um Lakers, que seja, enfim, pra um Heat da vida, que seja. O Dort é um cara que tem mercado, né? E aí o Thunder pega esse Dort, vai trocar pra alguém, acumula ativo pro futuro. E aí, com as saídas de Joe, Wiggins e Dort, o Thunder já vai dar uma aliviada boa aí no cap, né? Já seria uma economia de, acho que quase 40 milhões de dólares, só com esses três. Aí beleza. Trocou o Dort, Wiggins, Joe, subiu no draft, tá. E as renovações? Hartenstein e Cason são dois caras que vão renovar contrato, tá? Se o Thunder não trocar o Hartenstein, se o Thunder trocar o Dort, vai renovar com o Hartenstein. E aí é uma renovação que também vai custar um preço, vai custar um pouquinho caro. Não acho que vai custar, assim, pelo menos na minha projeção, não acho que vai ser algo que vai superar os 25 milhões de dólares, mas é algo que pode ser 25 milhões de dólares. O Hartenstein hoje, a team option dele é de 28.
Eu acredito que ele vai dar uma baixada até pra permanecer num time candidato a título, num contender, um time onde ele gosta de Oklahoma, já falou várias vezes que gosta de lá, então acho que o Hartenstein diminui um pouco o salário dele, mas nada muito agressivo também, acho que vai ser algo em torno de 25 milhões por ano. E eu acredito que o Thunder vai pagar. Eu acho que o Thunder vai pagar, até porque, pensando numa troca futura, o Hartenstein é um cara que tem valor de mercado, o Thunder pode conseguir coisa boa por ele no futuro, então manter ele num novo contrato é algo que o Thunder deve fazer. Então, Hartenstein deve renovar entre 24 e 25 por ano, no contrato de 3 ou 4 anos. E o Cason Wallace vai ganhar os 30 milhões de dólares dele num contrato longo, de 3, 4 anos aí. 4 anos. Acho que 4 anos ele é algo plausível para essa renovação. Que eu tô falando 30, mas pode ser muito bem 32, 33, 34. Vai ficar nessa faixa entre 30 e 33, 34 milhões de dólares a renovação do Cason, que é de fato o que ele vale. Aí o Thunder renova com os dois. Acho que isso é tranquilo. Aí tem ali um Kenrich Williams, que também tem uma team option, que eu acho que o Thunder pode não pegar e aí renegociar o contrato do Kenrich, que é um cara que tá no time há muito tempo. O geral gosta do Kenrich Williams. Aí o Thunder renova com ele por um valor mínimo de veterano. E aí o Thunder fecha. Fecha o time. Nesse cenário, a folha salarial do Thunder cairia para uns 221, 222 milhões de dólares, o que seria abaixo do second apron. E aí o Thunder iria para a próxima temporada com basicamente a mesma base, né? Seria Shea, Cason, J-Dub, Chet e Hartenstein. E aí no banco, McCain, que ainda tá, né, com contrato de calouro. AJ Mitchell, que ainda tá com aquele contrato ridículo, né, de barato, menos de 4 milhões. Aí você vai ter Jalen Williams, que renovou na última temporada, por um valor também muito baixo. Alex Caruso, que não vai ser trocado. Impossível o Thunder trocar o Caruso agora, ainda mais com o playoff que ele fez. Thomas Sorber, que é um menino que não jogou nesse ano, mas é um jogador que tem um potencial muito interessante. Eu gosto muito do Thomas Sorber, tô bem ansioso pra ver ele jogando. Foi draftado no último draft, mas não jogou por conta de lesão. Topic, que vai ter finalmente uma temporada inteira pra jogar, ele que, graças a Deus, conseguiu superar, né, o câncer. É um menino que também tem potencial interessante. Foi pique alta do Thunder, né? Foi top 5, top 6, se não me engano. E aí, quem chegar no draft? A molecada que chegar nesse próximo draft. E aí, quem vier das trocas de Wiggins, Joe e Dort. Mas eu não acho que o Thunder vai trocar esses 3 por jogadores. Acho que o Thunder vai trocar esses 3 por picks. Por picks futuras, provavelmente. Até pra não inchar ainda mais a folha e não inchar mais o elenco. Que já é um elenco bem, né, longo. E vai pra temporada. Acho que esse é o cenário mais realista pro Thunder. É o que eu faria se fosse o Sam Prest. E é o que eu acho que o Sam Prest vai fazer. Sinceramente. Queria que ele fosse mais agressivo, repito. Adoraria ter o Giannis no time. Mas não é o que vai acontecer. E aí o torcedor do Thunder não precisa nem se der o trabalho de se iludir. O Thunder não vai atrás do Giannis. O Thunder não vai fazer uma troca grande. Ah, vai trocar o Chet. Não vai trocar o Chet, gente. Eu sei que é foda, porque o playoff dele foi muito abaixo. Não o playoff, sabe? Contra a Phoenix e contra a Lakers ele foi muito bem. Mas a série dele contra San Antonio foi horrorosa. E o jogo 7 dele foi patético. Eu entendo. É frustrante. É um cara que vai ganhar 40 milhões a partir do ano que vem. Salário alto pra caralho. Mas, gente, não existe achar que o Thunder vai trocar o Chet Holmgren agora. Não existe. Por mais frustrante que tenha sido a série dele contra San Antonio, irmão, ele foi o segundo no deploy. Ele é o segundo melhor protetor de aro da liga. Ele é um arquétipo de pivô que tem muito valor na NBA atual, que é um protetor de aro de elite que espaça a quadra. Dá pra você contar nos dedos de uma mão quantos jogadores do arquétipo do Chet tem na liga hoje. Você tem o Embiid, você tem ele, você tem Miles Turner. Quem mais? O Towns, ele espaça muito bem, mas ele não é um protetor de aro de elite. Você não tem tantos caras igual o Chet. E aí, quem tem, não pode perder. O Thunder não pode perder o Chet. Não pode. Então o Thunder não vai trocar o Chet. O Thunder não vai trocar o J-Dub. Eu entendo que foi uma temporada também muito decepcionante por ele não ter conseguido jogar. Mas, gente, é um cara que saudável é um All-Star e um All-NBA. É um cara que saudável é o melhor defensor que o Thunder tem. Pelo menos em termos de versatilidade. Então,
O Thunder não vai trocar ninguém do Big Three. E o Thunder não vai atrás de Giannis, não vai atrás de nenhum cara desse tamanho. O Thunder vai fazer movimentos pontuais e vai se livrar de peças pra ficar abaixo do second April. É o que o Thunder vai fazer. E é o correto a se fazer mesmo, gente. A base do Thunder é muito boa, bicho. Independente de como terminou a temporada, irmão, o Thunder foi líder do Oeste, melhor campanha da liga, e levou o San Antonio a 7 jogos sem TJ Mitchell e sem TJ Dub, porra. Alguém tem alguma dúvida de que com J-Dub saudável o Thunder teria vencido? Eu acho que o Thunder teria vencido a série. Teria vencido. Se o Chet Holmgren tivesse feito um jogo decente no sábado, o Thunder estaria nas finais. Então não existe, de forma racional, achar que o Thunder tem que mudar a base pela derrota no sábado. Não, gente. O Thunder ficou a uma vitória de chegar nas finais de novo. E chegaria nas finais como favorito ao título. Mesmo sem AJ Mitchell e mesmo sem J-Dub. Então, o Thunder não vai mudar a base, não vai mover a base, só vai fazer movimentos pontuais mesmo para ficar abaixo do second April e acumular ativos pro futuro. É o que vai acontecer. É isso que deve rolar com o Tandão. Falado sobre o Thunder, falei quase 30 minutos sobre o Thunder, né? Meu Deus do céu. Vamos falar sobre as finais, né? E aí, como eu disse, eu tenho algumas questões para abordar sobre as finais, né? Eu já fiz um apanhadão geral sobre as finais no programa de segunda-feira. Se você não viu, te convido a assistir, né? Foi um preview mais amplo, onde inclusive eu até compartilhei, né, o meu palpite para as finais, que, repetindo, eu acho que San Antonio leva em 6 ou em 7 jogos. É o meu palpite. Mas aqui eu queria abordar algumas questões mais específicas, algumas discussões mais específicas. E são questões que podem ser respondidas já hoje. Hoje, algumas dessas questões já podem ser respondidas. E aí eu separei aqui 3. Qual que é a primeira? Qual vai ser o impacto das lesões nessa série? A gente vai ter 2 times chegando nessas finais com problemas de lesão. No lado do Knicks, tem toda a questão do Mitchell Robinson, que passou por uma cirurgia no dedo, no mindinho da mão direita. Ele quebrou o mindinho da mão direita. Passou por cirurgia. Não se sabe ainda se ele vai ter condições de jogo. No último report que eu vi, foi falado que ele iria pro sacrifício, que ele iria jogar hoje. Vamos ver. É um cara importantíssimo para esse time do Knicks. É um protetor de aro muito bom, é um cara importantíssimo nos rebotes ofensivos. É um cara que na série contra San Antonio na regular teve desempenhos muito bons. Teve um plus-minus de mais de 19 nos minutos que ele jogou contra San Antonio na regular. Então é um cara que tem um impacto muito bom nesse matchup. E é um cara importantíssimo pro Knicks. Se ele não conseguir jogar, ou se ele não conseguir performar bem por conta do problema no dedinho, é uma perda grande. É uma perda grande. Então você tem essa questão do Mitchell Robinson e você tem o Anunoby, que tá bem, vai pro jogo, mas é um cara que há poucos dias atrás estava lesionado, estava machucado. Voltou agora de uma lesão na posterior, se não me engano. Então, você tem esses 2 caras importantíssimos com questõezinhas de lesão. E pelo lado de San Antonio, você tem Dylan Harper e Darren Fox. Um Fox que jogou visivelmente baleado contra o Thunder, longe do 100%, o tornozelo dele tava todo fodido, mas mesmo assim jogou e tal. E você tem o Dylan Harper, que voltou bem da lesão que ele teve na posterior, mas ele ainda, né, é uma lesão chata, entendeu? E são 2 caras cruciais para esses Spurs, principalmente pensando no controle de turnovers. Nos primeiros jogos da série contra o Thunder, onde o Spurs não teve ali o Fox, cara, o Spurs sofreu muito com turnovers. Por quê? Porque a pressão em cima do Castle ficou muito grande. E o Castle, por melhor que ele seja, e ele é muito bom, ele ainda não é um manipulador de bola de elite. Ou seja, ele comete erros quando é colocado sob pressão, quando a marcação pressiona muito ele. Então, ter Fox e Harper bem é importantíssimo pro Spurs segurar os turnovers. Entendeu? Ainda mais enfrentando o Knicks, que tem Mikal Bridges, que tem Anunoby, que tem Josh Hart, que são caras que
pressionam muito no ponto de ataque. Então, ter Fox e Harper bem é fundamental pro Spurs também. Então, a questão lesão é uma questão para essas finais. É algo pra gente ficar de olho. Uma outra questão, e aí já falando sobre a parte mais tática mesmo da série. Quem o Embi vai marcar? Eu falei no meu preview que uma das missões que o Knicks vai ter nessas finais é de, no momento ofensivo, tirar o Embi do garrafão. Fazer o Embi sair do garrafão e deixar as costas expostas, porque aí é onde o Knicks vai se criar. É onde o Brunson vai conseguir um arremesso no mid-range, é onde o Anunoby, o Mikal Bridges, o Josh Hart vão conseguir cortar sem bola para receber um passe do Towns, para receber um passe do Brunson. Então, uma das principais missões que o Knicks tem nessa série é tirar o Embi do garrafão. Porque com o Embi fora do garrafão, as coisas fluem melhor. Se o Embi não sair do garrafão, se o Knicks não conseguir forçar o Embi sair do garrafão, dificilmente o Knicks vai conseguir criar alguma coisa na média e curta distância, porque ali o Embi manda. O Embi manda na curta e média distância, na defesa. E aí, o matchup do Embi, o jogador que o Embi marcar, vai ser muito importante nisso. O Embi pode marcar o Towns nessa série? Sim. E eu acho que em vários momentos isso vai acontecer. A gente vai ter matchup e o Embi marcando o Towns. Isso vai acontecer. Porém, durante boa parte dos jogos, eu acho que o Spurs vai fazer o seguinte. Eu acho que o Spurs vai usar o Embi pra marcar o Josh Hart. Porque aí você deixa o Embi no Hart e você libera o Embi pra patrulhar, pra fazer a cobertura, pra fechar o garrafão, porque o Hart ele não é uma grande ameaça no perímetro. O Hart é um cara de, 30% pra 3 no playoff. É pouco. É pouco. Então, eu vi o Firu falando sobre isso, né? O Firu da Toco TV, inclusive. Um beijo, Firu, um beijo, Mesa. São fodas. Quero encontrar vocês em São Paulo, inclusive, hein? Semana que vem tô indo pra São Paulo, quero encontrar vocês dois. O Firu falou sobre isso e eu concordo. O Josh Hart, o desempenho do Josh Hart no perímetro, talvez seja o maior X-Factor pro Knicks na série. Porque se o Josh Hart conseguir arremessar bem pra 3, se ele punir os wide opens que o Spurs vai acabar cedendo pra ele vai obrigar o Embi a sair mais do garrafão. Ele vai obrigar o Spurs a mudar a marcação. Porque ele não vai poder ficar deixando o Hart livre toda hora. Se ele conseguir fazer o que o Caruso fez na série, nas finais de conferência, o Knicks vai dificultar muito a vida da defesa do Spurs. E vai obrigar o Embi a sair mais do garrafão. E aí, com o Embi fora do garrafão, tudo flui melhor no ataque. Entendeu? Então, quem o Embi vai marcar é um ponto muito importante. E aí tem uma outra coisa. Vamos supor que o Hart não consegue castigar os wide opens que o Spurs vai dar pra ele. Vamos supor que ele chute pra menos de 30% pra 3. O Knicks pode fazer uma coisa. O Knicks pode sacar o Hart e jogar com o Landry Shamet, jogar com um McBride, fazer um 5-out. Que foi algo que o Thunder fez muitas vezes nas finais, né? Pra exatamente tirar o Embi do garrafão, abrir espaço. O Knicks pode fazer isso. E aí, como que o Spurs vai responder a isso? Então, o matchup do Embi no momento defensivo vai ser muito importante. Vai ser muito importante. Assim como, e aí indo pra... Nossa, derrubei tudo aqui. Indo pra terceira e última questão que eu quero discutir aqui sobre as finais, vai ser muito importante também quem que vai marcar o Embi. Porque, beleza, atacar o Embi vai ser difícil. Explorar a marcação do Embi vai ser difícil. Mais difícil ainda vai ser marcar o Embi. Porque você tem essa questão do Mitchell Robinson baleado. Ele que seria um bom matchup pro Embi. É um cara que vai jogar baleado, com o dedo meio fudido. E aí, a outra opção que o Knicks tem é o Towns. Só que, qual que é o problema de você botar o Towns pra marcar o Embi? Faltas. O Towns é um defensor que, apesar de ter melhorado muito como defensor nessa temporada,
ele ainda é um cara que sofre muito com faltas, mano. Ele ainda é um defensor estabanado, indisciplinado. E aí, bicho, pensando no ataque, o Knicks não pode perder o Towns. O Knicks não pode ter um Towns com problemas de faltas. Entendeu? Então, quem que o Knicks vai botar pra marcar o Wemby? Quem que vai ser o matchup principal que o Knicks vai botar em cima do Wemby? A resposta mais óbvia nesse contexto que eu dei é o Anunoby, que é um cara físico, puta envergadura, atlético, um baita defensor, que nos jogos contra San Antonio na regular marcou bem o Wemby. Então você tem essa opção. Só que aí tem um ponto. E aí são 2 pontos. O primeiro ponto é o quão saudável tá o Anunoby. Como eu falei, ele voltou agora de uma lesão. Ele vai aguentar marcar o Wemby a série inteira? Ele vai ter físico pra segurar o Wemby a série inteira? Esse é um ponto. E o segundo ponto é, beleza, você vai botar o Anunoby pra marcar o Wemby. Ele pode fazer um bom trabalho. Mas ele ainda é um cara 20, 30 centímetros menor do que o Wemby. Se o Wemby conseguir, mesmo marcado pelo Anunoby, chegar no garrafão, vai dar problema. Vai ser um problema. Assim como foi um problema pro Thunder no primeiro jogo da série. Se lembre do jogo 1, entre Thunder e Spurs. O que o Thunder fez? Botou o J-Dub pra marcar o Wemby. Uma estratégia que eu achava boa. O problema foi que o Thunder deixou o Wemby ir muito pro garrafão, sendo marcado por um jogador 20, 30 centímetros menor. Se o Knicks cometer esse mesmo erro, de botar o Anunoby pra marcar o Wemby, mas de não tirar o Wemby do garrafão, vai ser um problema. Porque o Wemby vai matar a bola em cima da cabeça do Anunoby toda hora. Então, a marcação em cima do Wemby é fundamental aqui pro Knicks. Porque se o Knicks deixar o Wemby jogar bem, se o Knicks ceder pro Wemby 4 jogos bons, o Knicks vai perder a série. Porque dificilmente San Antonio perde quando o Wemby joga bem. Na série contra o Thunder foi isso. Toda vez que o Wemby jogou bem, o Knicks ganhou. O Spurs ganhou, perdão. Então, essa é uma questão importantíssima. E essas são questões importantíssimas que serão, acho que pelo menos algumas dessas questões vão ser respondidas logo mais no primeiro jogo da série das finais da NBA. Então, é isso. Essas são 3 questões que eu tenho para as finais. Obviamente que durante a série novas questões surgirão, mas a princípio essas são 3 questões que eu tô bem curioso para ver, né, como serão respondidas nesse começo de série que começa nessa quarta-feira, tá? Galera, pro programa de hoje é isso, viu? Agradeço muito a audiência de vocês nessa quarta-feira, tamo junto. Eu volto mais tarde pra falar, né, sobre o primeiro jogo das finais. Teremos aí cobertura completa dessas finais, que eu tô bem animado. Estaria mais se, né, o gigante do trovão estivesse, mas vou te falar, é até bacana o Thunder não tá nessas finais, porque bacana é foda, mas assim, tentando olhar o copo meio cheio, vai ser uma final que eu não vou ter nenhum apego emocional, né? Então eu vou conseguir só curtir os jogos. Coisa que, por exemplo, eu não consegui curtir ano passado. Ano passado foi muito estressante as finais pra mim, porque o Thunder tava jogando e foi a jogo 7, o Haliburton era um inferno. Nesse ano não, nesse ano eu tô pelo amor ao esporte, né? Tô só pelo amor ao jogo. Então vai ser bacana poder curtir as finais, que tem tudo pra ser uma final realmente bem bacana. Tecnicamente o nível vai ser muito alto e tem todas essas questões de narrativas, de histórias que eu trouxe pra vocês. Comenta aí sua opinião sobre as finais, sua opinião sobre o Thunder, né, sobre o plano do Thunder pro off-season. Concorda com o plano que eu trouxe aqui pro Thunder? Manda aí nos comentários. Obrigado a todos pela audiência, tamo junto, grande abraço, um grande beijo e tchau, valeu!